Você já viveu a seguinte situação constrangedora? Você acabou de conhecer alguém, talvez na sua escola ou local de trabalho, e quer apresentar essa pessoa para seus companheiros. Daí você diz: Pessoal, esse aqui é o meu novo amigo. Desculpa, como é mesmo o teu nome? É uma situação constrangedora, né? É uma gafe. Mas também nesse exemplo, a gente percebe o mau uso da palavra amigo, quando na realidade a pessoa é apenas um conhecido. Mas qual é a diferença de um conhecido para um amigo? Bom, um conhecido a gente conhece coisas superficiais, talvez a aparência da pessoa, onde ele trabalha, onde ele mora. Mas um amigo, a gente conhece coisas mais profundas, a sua personalidade, suas qualidades, e ele conhece a nossa também. Podemos comparar a amizade à construção de uma casa. Ela precisa ter uma boa base e também colunas para se manter de pé. Que colunas são as qualidades que mantêm uma amizade de pé? Bom, vamos falar dessas qualidades? Na definição da palavra amigo, a gente já encontra uma primeira qualidade. Certo dicionário define amigo como alguém a quem se está ligado por laços de afeição ou estima mútua. Afeição, estima, a gente gosta de estar com essa pessoa e essa pessoa gosta de estar com a gente. Uma segunda qualidade é a confiança. Você que é pai ou mãe de filhos pequenos, confiaria deixar seus filhos enquanto você vai trabalhar deixar com um conhecido de bairro? É provável que não. Um amigo, a gente precisa ter mais conhecimento e confiança dessa pessoa, né? Um conhecido, talvez a gente não confie tanto. Uma outra qualidade é a intimidade. É normal ter comunicação franca entre amigos, né? Conhecido, talvez a gente fale coisas sobre o clima, mas com um amigo a gente pode abrir o nosso coração. É algo muito importante, a intimidade, boa comunicação. Entre amigos também tem aquela admiração, a gente conhece as qualidades da pessoa, então tem respeito e admiração por ela, né? Pelas boas qualidades que nosso amigo tem. E também lealdade e comprometimento nos bons e nos maus momentos, principalmente nos tempos em que vivemos, né? Precisamos ter amigos leais ao nosso lado, não apenas conhecidos. Essas são qualidades que são como se fossem pilares. Mas qual é a base da verdadeira amizade? A base de toda verdadeira amizade é o amor ao próximo. Nós somos amigos de quem nós amamos. E é o amor a Deus que nos motivará a buscarmos a amizade dele. Inclusive, o tema do nosso discurso é amizade verdadeira com Deus e com o próximo. Então, como podemos desenvolver essa amizade? Bom, a Bíblia fala muito de amizade, amor, boas qualidades. Então, observarmos alguns relatos na Bíblia nos ajuda a desenvolvermos essa verdadeira amizade. Um relato bíblico que eu gosto muito, que mostra para a gente como desenvolver uma verdadeira amizade, como uma amizade surge, é o relato de Davi e Jonatã. Você já parou para pensar como é que nasce uma amizade? Bom, alguns gostam de comparar o nosso coração ao recipiente. No começo ele é vazio, né? Mas à medida que a gente vai conhecendo o nosso amigo, suas qualidades, coisas que ele já fez por nós, uma palavra como um elogio, um sorriso sincero, tem uma hora que o nosso coração ele meio que transborda, né? Em favor daquela pessoa. Então, de repente, a pessoa era um conhecido, mas o nosso coração transbordou e a pessoa passa a ser o nosso amigo. Foi isso que aconteceu entre Davi e Jonatã. O momento que surgiu a amizade é relatado na Bíblia. Eles se conheciam. O momento que eles se conheceram foi quando Saul precisou de alguém para tocar harpa para ele e indicaram Davi. Davi tocava harpa muito bem, ele era conversador. Disseram até que Deus estava com ele. Ele havia matado um leão e um urso. Falaram que ele era corajoso. E Davi passou a frequentar o palácio do rei. Saiu de trás dos rebanhos do seu pai e passou a ser escudeiro do rei. Naquele momento ele conheceu Jonatã, que era o filho de Saul. Jonatã era um príncipe em Israel, líder da nação nas batalhas de Jeová. A diferença de idade dos dois era grande. Davi talvez tivesse uns 17 anos e Jonatã era um homem maduro, com uns 47 anos. Mas pessoas distintas desenvolveram uma forte amizade. Quando surgiu a amizade entre eles? O relato aqui de 1 Samuel, capítulo 18, fala. Abram, por favor, suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 18. Vamos ler o versículo 1. Eles já eram conhecidos, né? E esse relato aqui, o contexto, no versículo 17, mostra aquela batalha entre Davi e Golias. Depois da batalha,
Davi foi chamado para conversar com o rei Saul e Jonatã. 1 Samuel 18:1 diz: Depois dessa conversa entre Davi e Saul, surgiu uma grande amizade entre Jonatã e Davi. E Jonatã começou a amá-lo como a si mesmo. Então algo mudou no coração dos dois, né? Quando Jonatã viu Davi com uma nova perspectiva, né, como um homem de fé, coragem, disposto a defender o nome de Jeová, o povo de Jeová, o coração de Jonatã como que transbordou para com Davi. E eles passaram a ser grandes amigos. Nesse momento, nasceu ou surgiu uma amizade que foi inquebrantável, né? Muito bonita. Eles tinham amor por Jeová como a base. Mas temos uma foto que até mostra outras qualidades também, que podemos encontrar na amizade de Davi e Jonatã. Na foto a gente percebe que eles tinham idades diferentes, né? Mas as qualidades ficam bem evidenciadas dessa amizade, né? Por exemplo, a lealdade e comprometimento. Esse era um mau momento na vida de Davi. Ele estava fugindo do pai de Jonatã, estava escondido. Mas naquele momento, Jonatã foi até ele e fortaleceu a mão de Davi em Jeová. Isso mostra como é importante a lealdade e o comprometimento nos bons e nos maus momentos. Também a gente percebe a confiança, né? Davi não teria falado do esconderijo onde ele estava para um inimigo ou um desconhecido. Mas Jonatã sabia onde Davi estava escondido, isso demonstrava confiança, e também a comunicação honesta e franca que existia entre eles, né? Confiança e intimidade. Eles podiam fazer confidências um ao outro. Também a gente percebe o respeito e admiração, né? Porque os dois tinham o desejo de defender o nome e o povo de Jeová. E aquela afeição, que de forma bíblica apropriada, Davi e Jonatã sempre expressaram um pelo outro. E Jonatã nunca teve ciúme de Davi por exemplo, o trono ter saído da família dele para passar para a família de Davi. Muito pelo contrário, Jonatã sempre colocava os interesses de Davi em primeiro lugar. Obrigado pela imagem. Então vimos que tinha qualidades que edificavam essa amizade e também a base era o amor genuíno a Jeová e também ao próximo. Aquela amizade foi inquebrantável. Um outro exemplo de um leal amigo foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tinha vários amigos entre os seus discípulos e apóstolos. Podemos mencionar Lázaro, Marta, Maria. Só nesse exemplo a gente aprende uma lição. Nós, como cristãos e imitadores de Jesus, podemos ter amizade com homens e mulheres, desde que seja feito de forma respeitosa. Mas entre todos os discípulos, Jesus tinha um apego principal com 12 apóstolos. Ele escolheu 12 para serem mais amigos íntimos, próximos, né? E desses 12 ainda tinha 3, Pedro, Tiago e João. E desses 3 tinha também um, que era o apóstolo amado, João. Então, o que é que a gente aprende? Aprende que é natural, como seres humanos, termos muitos amigos, mas entre esses amigos ter alguns que nós temos mais afinidade. Isso aconteceu com Jesus. Agora, o que nós não podemos fazer é só ter aquele pequeno grupo de amigos. Aí isso não seria imitar o exemplo de Jesus. A Bíblia ainda contém outros bons exemplos, mas todos eles seguem a mesma estrutura, né? Por assim dizer. A base, que é o amor a Jeová e ao próximo, e as boas qualidades que mantêm essa amizade de pé. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre como se tornar amigo de Jeová. Jeová, ele é o nosso Criador, ele nos ama, mas é necessário para a gente também demonstrar amor por ele. Quando a gente nasce, a gente não é automaticamente amigo de Jeová. Lembra que comparamos o nosso coração a recipiente vazio, precisa ser preenchido com informações sobre Jeová. Então, à medida que vai passando o tempo, à medida que a gente vai conhecendo quem é Jeová, as suas qualidades, o que ele fez por nós, o que ele vai fazer para o futuro, tem um momento que o nosso coração meio que transborda. E aí a gente passa a deixar de ser um conhecido de Deus para ser amigo de Jeová. Inclusive, é possível para todos nós sermos amigos de Jeová. No site JW tem uma aba, uma seção, Torne-se Amigo de Jeová. E lá tem mais de 40 vídeos do Pedrinho e da Sofia, que são voltados para as crianças, porque até as crianças podem ser amigas de Jeová, desde que o coração seja preenchido e transborde, né? A amizade, as etapas que levam à amizade com Jeová são as mesmas, mas a maneira como a gente evidencia essas qualidades é num grau mais elevado. Por exemplo, entre amigos, a gente tem respeito e admiração, né? Mas para com Jeová, esse respeito e admiração se torna adoração. A gente adora Jeová, de tanto que a gente admira ele. E o amor que sentimos por ele?
Bom, o amor precisa ser demonstrado, e demonstrado por meio de ações. E é assim mesmo, né? Mesmo com os nossos amigos, a gente precisa demonstrar amor em ações. Imagine um noivo que diz para sua noiva que ele a ama muito e que não vê o dia do casamento. Será que ele já demonstrou amor por completo por ela? Ele ama de verdade, mas ainda não demonstrou totalmente o seu amor. Mas depois do casamento, no dia a dia, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por ações, ele vai demonstrar que esse amor é verdadeiro. Então, as nossas ações precisam demonstrar que nós amamos o nosso amigo Jeová. E são ações de obediência. Por quê? Porque Jeová não é só o nosso amigo, mas também é o nosso Deus e Pai Celestial. Então, precisamos obedecer a Ele. Alguém que entendia muito bem essa necessidade de demonstrar confiança e obediência ao seu amigo Jeová foi Abraão. E veja qual foi o resultado dele ter feito isso, aqui em Tiago, capítulo 2, 21 a 23. Abram, por favor, suas Bíblias em Tiago 2, 21 e 23, e vamos ver o resultado de Abraão ter desenvolvido qualidades como amor, obediência, confiança para com Jeová. Tiago 2, versículo 21 a 23. Não foi Abraão, nosso pai, declarado justo por obras, depois de ter oferecido Isaque, seu filho, no altar? Veja que a sua fé agiu junto com suas obras, e que a sua fé se tornou perfeita pelas suas obras. E cumpriu-se a passagem das Escrituras que diz: Abraão depositou fé em Jeová, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele veio a ser chamado amigo de Jeová. Então a gente vê aqui no versículo 22 que Abraão tinha fé em Jeová. A fé é a firme confiança de que virá o que se espera, e também a realidade de coisas não observadas. Jeová ele é real, embora nós não consigamos ver com os olhos físicos, literais, né? Então precisamos ter os olhos da fé para acreditarmos em Jeová e também de que ele quer ser o nosso amigo. Abraão tinha essa confiança nesse grau elevado, né? Fé. E ele demonstrou que tinha fé por meio de suas obras. Qual foi o resultado? Final do versículo 23. Ele veio a ser chamado amigo de Jeová. Amigo de Jeová, que privilégio, não é, irmãos? Abraão foi considerado, então, tendo uma amizade preciosa com Deus. Ele cumpriu o objetivo da vida. Nós, como criaturas, precisamos não só viver, mas dar glória ao Criador e sermos amigos dele. É isso que Jeová espera. É tanto que a Bíblia fala que quando Abraão morreu, ele estava satisfeito com a vida que teve, porque ele cumpriu o objetivo da vida. Então, é muito gratificante para a gente se empenhar em ter uma amizade com Jeová. Ficamos realizados na vida. Ficamos contentes com esse grande privilégio. Agora, é claro, assim como Abraão, temos que reconhecer que nossas obrigações para com Jeová são maiores do que as obrigações que temos para com os nossos amigos, né? Mas, à medida que Abraão demonstrou amor, confiança, que chamamos de fé, respeito e admiração, que dizemos que é adoração a Jeová, ele se tornou amigo de Deus. Podemos até concluir que a nossa amizade com Jeová depende de seguirmos os requisitos que a Bíblia descreve para os amigos de Deus. E esses requisitos nós podemos encontrar no Salmo 15. Vamos considerar o Salmo 15, de 1 a 5, e vermos quais são esses requisitos dos amigos de Jeová. Até cantamos, né, no início da reunião, quem pode ser amigo de Jeová, né, baseado nesse Salmo 15. Salmo 15. Vamos considerar primeiro o versículo 1. Ó Jeová, quem pode ser hóspede na tua tenda? Quem pode residir no teu santo monte? Quando o versículo iniciou com a pergunta, ó Jeová, quem pode ser hóspede na tua tenda? Poderia ser traduzido, ó Jeová, quem pode ser teu amigo? Por que podemos falar isso? Porque nos tempos bíblicos, uma tenda era um só cômodo, não tinha divisórias. E normalmente dentro daquela tenda, aquele ambiente simples, tinha o pai, a mãe, os filhinhos. Então, convidar alguém para ser hóspede na tenda significava aceitar aquela pessoa como parte da família, um verdadeiro amigo. Então, quem pode ser amigo de Jeová? Vamos ver as respostas aqui no versículo 2. Aquele que anda de modo íntegro, que faz o que é certo, que fala a verdade no coração. Andar, fazer, falar.
3 verbos de ação. Vamos nos concentrar aqui no andar e fazer? Nós precisamos fazer o que é certo aos olhos de Jeová. Ter um proceder íntegro na vida. Para um amigo, a gente gosta de fazer algumas coisas para agradar. Mas no caso de Jeová, nós queremos fazer todas as coisas para agradar a Ele. E o que Ele pede para a gente, por exemplo, é que a gente defenda o nome dEle. Por isso que é tão importante para nós falarmos da nossa amizade, na amizade que temos com Jeová, para outros. Será que seria correto nós escondermos a amizade que temos com Jeová de outras pessoas? Bom, imagine a seguinte situação. Um famoso, ele está num local público, talvez num aeroporto. E aí os populares, pessoas anônimas, né, se encontram com ele, o que é que eles fazem? Vamos tirar uma foto? Tiram selfie, né? Mas o que é que eles fazem depois com a foto? Eles guardam para eles? Não, eles divulgam nas redes sociais, né? Olha, eu tirei a foto, mas eles nem são amigos. Agora, será que seria correto nós escondermos nossa amizade com Jeová? Não seria. Precisamos fazer o que é certo, divulgarmos nossa amizade que temos com Jeová para outros. Também no versículo falou sobre falar a verdade de coração. É uma comunicação honesta, sincera com Jeová. Podemos conseguir isso por meio de orações de coração. Jeová é o nosso amigo, ele quer nos ouvir, ele quer nos escutar, né? Não é natural termos comunicação entre amigos, né? A gente não vê a hora de chegar em casa, de ter um sinal de telefone, para falarmos com os nossos amigos, né? Contarmos o que passamos, dividirmos as alegrias, pedirmos ajuda. Com Jeová também. Jeová, ele quer que a gente abra o nosso coração para ele, né? Ele nos escuta. Ele é um amigo que não vai contar os nossos segredos para outros. E ele nunca vai nos prejugar, ele entende o que nós passamos na vida. Tem coisas que podemos abrir o nosso coração para Jeová, que Jeová ele vai nos ouvir com certeza, né? Não importa a hora. Bom, alguns não sabem, por conta da ansiedade que estão vivendo, o que vão falar para Jeová, né? E isso é natural. Mas uma frase que um irmão orador comentou, falando sobre orações de coração, ele disse que quando se trata de orações, mais vale para Jeová um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então, não se preocupe, né? Abra o seu coração para Jeová, fale a verdade de coração que Jeová vai te ouvir. Hoje na Sentinela, nos parágrafos 6 a 8, vamos ver a importância de se orar regularmente também. No versículo 3, a gente observa um outro requisito do amigo de Jeová, que diz: ele não usa a língua para caluniar, não faz nenhum mal ao seu próximo e não difama seus amigos. Não, não e não há ações e palavras erradas, inclusive palavras que poderiam prejudicar a reputação dos amigos de Jeová e a nossa reputação também. Versículo 4. Ele rejeita aquele que é desprezível, mas honra os que temem a Jeová. Não deixa de cumprir a sua promessa, mesmo com prejuízo para si. Então a gente percebe aqui a qualidade do comprometimento com Jeová e com os amigos de Jeová. A gente rejeita quem é desprezível, quem despreza Jeová e as normas bíblicas dele. Por que nós fazemos isso? Porque mesmo os amigos humanos têm uma grande influência sobre nós. Alguns já compararam a amizade que temos a um elevador. Ele pode fazer com que a gente suba na vida ou, se escolhermos mal, fazer com que a gente desça para o subsolo. Então, precisamos ser amigos daqueles que são amigos de Jeová. Esse é o requisito aqui do versículo 4. E também o versículo falou, não deixa de cumprir a sua promessa, mesmo com prejuízo. Quer dizer, é uma pessoa de palavra, confiável. É isso que Jeová espera, né, dos seus amigos, que sejam confiáveis. No versículo 5 ainda diz, não empresta seu dinheiro com juros e não aceita suborno contra o inocente. Então, quando a palavra usada aqui, juros, era lá na raiz hebraica, ela tinha um sentido assim de morder. Quer dizer, os israelitas estavam, alguns, né, de maneira egoísta, estavam se aproveitando daqueles mais pobres, estavam agindo como agiotas, arrancando o couro do pobre, mordendo, né? Será que uma pessoa egoísta, ela pode ser amiga de Jeová? Não pode, né? Então, nossos bens materiais precisam ser usados para promover os interesses do reino e também fazer o bem a outros. Se nós fizermos isso, que está registrado no Salmo 15, o final do versículo disse, quem age assim nunca será abalado.
Então aprendemos um pouquinho sobre amizade com Jeová. Vamos falar agora sobre a amizade com o próximo? Por que é tão importante? A gente tem uma segunda imagem que mostra o porquê é tão importante. Nessa cena a gente percebe algo que pode acontecer no futuro durante a grande tribulação. Vários irmãos e irmãs se reúnem em segurança num sótão e, apesar de estarem vivendo um momento tão difícil, eles se sentem encorajados por ter a companhia uns dos outros. Inclusive, eles são amigos de Jeová porque a gente vê a Bíblia, publicações nas mãos deles. Mais tarde, durante o discurso, em outras fotos, vamos perceber que os mesmos irmãos já tinham uma boa amizade entre si muito antes de começar a grande tribulação. Obrigado pela imagem. Aqui, entre o povo de Jeová, entre a família de Deus, os testemunhos de Jeová, nós temos a oportunidade de ter os melhores amigos possíveis. Aqui é um ótimo local para fazer e manter verdadeiras amizades que durarão para sempre. Quando a gente conhece um irmão, a gente já pode dizer que a gente conhece bastante sobre ele. Por quê? Porque a gente já sabe que temos a mesma base, que é o amor por Jeová. Ele tem fé em Jeová, isso é importante. E também outras qualidades, como ele tem a esperança do reino, ele é uma pessoa que tem os mesmos padrões de moral. Então isso já é meio caminho andado para alguém ser um verdadeiro amigo. Com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo outras qualidades. Não é exagero dizer que nós temos os melhores amigos possíveis nesses últimos dias e temos muitos amigos espalhados no mundo todo. Só que muitos nós ainda vamos conhecer durante a nossa vida. Jesus ele demonstrou amor à humanidade de modo geral por pregar o reino e fazer o bem para aqueles que estavam em sua volta. E nós imitamos Jesus nesse aspecto. Mas o interessante é que Jesus só dedicou a espécie de amor que se espera de uma amizade aos que eram amigos de Deus. E a gente faz exatamente isso, né? Lembrando do Salmo 15:4. Além de uma forte base, que é o amor a Jeová e ao próximo, é necessário também desenvolvermos boas qualidades. Essas qualidades vão manter a amizade estável, né? Então, a gente tem uma série de 3 fotos que mostram algumas dessas qualidades. A primeira delas, a gente percebe nessa foto respeito, admiração e intimidade, à medida que eles vão se conhecendo mais. Duas irmãs, elas participam no trabalho de pregação e depois elas estão juntas durante a grande tribulação. É interessante que, à medida que a gente vai trabalhando com os nossos irmãos, nos projetos teocráticos, a gente tem a oportunidade de ver as belas qualidades deles, podemos aprender com eles, e isso aumenta o nosso amor pelos nossos irmãos, que se tornam grandes amigos. Ao vermos um irmão explicando com coragem uma de nossas crenças, por meio de uma ligação para um número aleatório, né, e desconhecido, a gente admira o nosso irmão. Ao ver que o irmão está escrevendo uma carta para mudar a vida de alguém que vai receber aquela carta, a gente passa a ter mais respeito e admiração por eles também. Então, essas qualidades precisam ser cultivadas hoje para que elas possam perdurar em momentos difíceis também. A próxima foto mostra as outras qualidades, como afeição. Afeição por ser bondoso, paciente, humilde e perdoador. Também lealdade ao amigo e aos princípios justos. A gente vê que as irmãs estão tentando fazer as pazes entre elas e elas com certeza fizeram. Dá para ver na expressão facial, no carinho que elas estão se comunicando, né? E depois, durante a grande tribulação, elas estão juntas ali, fortalecendo a fé uma da outra. Mesmo tendo os melhores amigos possíveis, nós não somos perfeitos e uma amizade pode ficar como que estremecida. Alguns gostam de comparar uma amizade estremecida a uma roupa que a gente gosta muito e que foi descosturada, né? Será que a gente jogaria essa roupa fora só porque descosturou? Não, a gente pediria para consertar. Então, uma amizade estremecida e uma roupa descosturada, ambas podem ser consertadas. Inclusive, sobre essa qualidade tão importante que é a humildade, alguns gostam de comparar assim. A humildade é aquela qualidade que faz com que dois homens, em topos de montanhas diferentes, né, separados por um vale, possam resolver as diferenças. Se eles continuarem ali, não vão conseguir resolver, mas na medida que eles descem, aí eles conseguem resolver a diferença. Então, a humildade faz com que a gente desça daquela situação que a gente está, se aproxime do irmão e resolva a diferença, né? Isso é muito importante nos verdadeiros amigos. Uma última foto fala de outra qualidade. A gente percebe aí comprometimento,
confiança, intimidade, lealdade. Nós precisamos estar dispostos a dar de nós mesmos para os nossos irmãos, do nosso tempo, nosso entendimento, nossos bens materiais. Se for necessário, até estar disposto a sacrificar nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus fez isso. A gente até consegue ver nesse casal a empatia, na medida que eles escutam o irmão desabafando. Talvez seja um problema que ele já comentou outras vezes. Mas o importante é que eles estão juntos novamente ali durante a grande tribulação. A amizade deles vai durar para sempre. Obrigado pelas imagens. Essa disposição de dar a vida pelos nossos irmãos aconteceu com alguns irmãos agora, nos tempos modernos, em países com guerra, como a Alemanha nazista, Malawi, Ruanda, países que enfrentaram desafios verdadeiros e que os irmãos eles continuaram unidos apesar das dificuldades. Bom, o que nós aprendemos durante o nosso discurso? Vamos fazer uma recapitulação, pensando nas bênçãos que acompanham as verdadeiras amizades? Nós vimos que é possível, sim, sermos amigos de Jeová. Não é algo irreal, irrealista. Não, Abraão se tornou amigo de Jeová e nós também podemos ser. É um grande privilégio. Isso faz com que nossa vida seja realizada, né? O objetivo da vida é sermos amigos do Criador. Agora, assim como Abraão, devemos nos lembrar que temos obrigações para com Jeová. Precisamos, por meio de ações, mostrar que confiamos, adoramos, amamos a Jeová. Assim como Jesus, nós queremos fazer todas as coisas para agradar ao nosso amigo Jeová. Mas o esforço de ser amigo de Deus nos abre portas para também termos amizade entre aqueles que são da família de Jeová. Aqui nós encontramos verdadeiros amigos. As amizades, elas vão durar para sempre porque se baseiam no amor que temos por Jeová. O fato é que, como seres humanos, nós temos fome de amizade. Se nós não matássemos essa fome, né, de maneira saudável, com amigos de verdade dentro da congregação, nós teríamos amigos que seriam prejudiciais, seriam como comida estragada, que pode até saciar a fome, mas prejudica, não é nada saudável. Nunca se esqueçam, então, queridos amigos e irmãos. A amizade com Deus nos dá felicidade agora e em breve nos conduzirá ao futuro paraíso que Jeová promete, onde, com as bênçãos de Deus, todos serão amigos de verdade por toda a eternidade.